Hoje o oitavo ano B tem um segundo tempo, mas o oitavo ano A não tem, né? Então eu vou fazer essa resolução de exercício aqui com vocês, tá? O oitavo ano A e o oitavo ano B. O oitavo ano B eu vou postar no segundo tempo esse vídeo, e o oitavo ano A eu vou postar no final da aula a correção, tá? Que eu vou fazer com vocês agora, certinho? Então vamos lá. Oitavo ano A, vocês vão ter 2 vídeos hoje, enquanto o oitavo ano B vai ter um em cada tempo. Entendido? Não se preocupe, vocês vão entender. Então vamos lá, vamos corrigir esse exercício aqui? Embora o texto teatral se aproxime do narrativo, por que apresenta características como tempo e espaço, também se distancia dele? Aponte uma característica que mostra o distanciamento existente entre o texto teatral e a narração. Na verdade, assim, o que tem na narração sempre que não tem no texto teatral? Pode ter, mas nem sempre. O narrador. A narrativa precisa de um narrador, né? Então, na verdade, a característica que mostra a diferença entre o texto teatral e a narrativa é que nesse texto aqui não tem narrador, tá? E o texto teatral não costuma apresentar narrador, raramente tem, mas pode acontecer, ok? Número 2, fragmento lido traz um monólogo, um diálogo ou uma parte. O que vocês acham? É um monólogo? O cara tá falando sozinho? Não. É um diálogo? Sim, 2 pessoas estão conversando. É uma parte? Não, não é uma parte, porque a parte a gente já viu o que é, e não é isso aqui. Então, trata-se de um diálogo, né? São 2 personagens, o Chicó e o João Grilo. Então, é um diálogo. Número 3. No texto teatral, as falas dos personagens desempenham um papel importante na construção da história. Como é produzida a fala dos personagens, pelo discurso direto ou pelo discurso indireto? É fácil, né? Pelo discurso direto, as pessoas estão conversando uma com a outra, né? Ninguém está falando ele faz isso, ele faz aquilo, do discurso indireto. Isso não existe. Aí tem um fragmentozinho aqui, que é a parte do início do texto, né? Os parágrafos iniciais. E aí a 4 pergunta assim: esse texto reproduz de forma cômica uma discussão entre 2 personagens, Chicó e João Grilo. Qual é o fato que desperta o conflito entre os personagens? Qual é o fato? O que acontece? O João Grilo desconfia do Chicó porque ele sempre conta umas histórias muito mentirosas, né? Então o fato que faz com que haja conflito é o João Grilo dizer para o Chicó que as histórias dele são sempre muito mentirosas. O que deixa o personagem João Grilo irritado? Toda vez que o João Grilo vai falar para ele de alguma coisa que ele contou que acha que é mentira, o que ele responde? Não sei não, só sei que foi assim. E aí lá vem mais uma história mentirosa. Então é isso que vocês têm que escrever. A resposta do Chicó: não sei não, só sei que foi assim. E lá vem mais mentira. Número 5. O texto teatral se vale de alguns recursos técnicos específicos do gênero. Há, em algumas passagens, palavras e frases entre parênteses e ou grafadas em itálico, certo? Identifique a passagem em que esse recurso técnico pode ser observado. Quando a gente coloca os apartes, as coisas que são feitas, que vão ter que ser faladas, mas que não precisa a pessoa estar falando. Primeiro parágrafo, ó, passa o dedo para a garganta, estou por aqui com você. Então, passar o dedo na garganta é o sinal. Qual é o nome desse recurso? Que fica entre parênteses e que fala? Rubrica. Lembra que a gente viu lá no resumo? Rubrica. Explique sua função no texto teatral. Qual que é a função da rubrica no texto teatral? Vocês sabem. Orienta os atores, os personagens, né, a equipe técnica, o que vai acontecer na cena. Essa rubrica sempre faz isso, né, indicando entrada, saída de personagem, iluminação, gestos, comportamentos e assim por diante. Então, na verdade, orienta atores e equipe técnica sobre o que vai acontecer na cena. Sempre as rubricas dão essas dicas, certo? Número 6. Nesse trecho, que tipo de registro linguístico predomina? Linguagem formal ou informal? É uma linguagem formal ou informal? O que vocês acham? É informal, né? O jeito que eles falam é super engraçado. Inclusive tem jeito até de sertanejo, de gente simples, gente que fala de forma simples.
É um diálogo engraçado e reverente entre duas pessoas populares do povo. Número 7. Quando lemos um texto teatral, o leitor é o interlocutor das histórias contadas pelos personagens. Quem é o interlocutor quando o texto teatral é encenado? E aí? Quem que é o interlocutor? Quando tá lá a peça teatral. Quem é? Somos nós, né? O público. Quem está assistindo a peça. Então, nós somos os interlocutores. Porque a gente ri, a gente dá gargalhada, a gente acha engraçado, a gente fica assistindo, certo? Número 8. Embora a história contada por Chicó seja engraçada, há uma passagem na qual se observa uma crítica ao contexto social vivenciado pelos personagens. Retire-a do texto e comente o problema existente. Então, o que acontece? Qual é a passagem, gente? João Grilo, isso é coisa da seca, acaba nisso. Essa fome, ninguém pode ter menino e haja cavalo no mundo. Essa é uma das passagens. Trata-se da seca, né? Na verdade, da fome que muitas pessoas passam porque é seca. Planta, nada cresce, nada dá. E não tem água e é tudo muito difícil. E o que acontece? Como é que a gente explica isso aqui? Ariano Suassuna, gente, ele é um nordestino, tá? O autor. E ele escrevia muitas vezes sobre a realidade da região que ele vivia, que era seca, esse sofrimento, essa pobreza. É isso, tá? Nossa correção, ela termina por aqui, né? Do Aplicando Conhecimento. E o Desenvolvendo Habilidades, ele é bem pequenininho, tá? Ele tem um texto de Hamlet e eu até queria fazer junto com vocês, mas nós vamos fazer da seguinte forma. Eu vou dar um tempo para vocês agora, vocês vão ler o texto e vão responder. E aí no final da nossa aula, eu vou dizer para vocês, eu vou escrever, né? Ou então eu posto a foto da resposta desses exercícios para vocês. Isso aqui é bem simples, tá certo? Então, gente, o nosso livro de literatura, que é o É Tudo Mentira, nós fizemos um resuminho dele, né? Nós fizemos até que parte? Deixe-me ver. Acho que nós fizemos... Eu tenho que ver com vocês até onde eu mandei vocês fazerem o resumo. Vocês precisam me dizer de que parte, até que parte que eu mandei vocês fazerem o resumo. Acho que foi o capítulo 1, né? Então, agora eu quero que vocês façam um resumo do capítulo 2. Se eu não me engano, eu não pedi para vocês fazerem do capítulo 2. Então, vocês já podem fazer o resumo do capítulo 2. Não é para hoje, é para segunda-feira, tá, gente? Que começa, deixa eu ver aqui, na página, deixa eu ver, não é pequeno, tá? Na página 18 e vai até a página 38, tá? Então, resumo desse segundo capítulo para segunda-feira. Na segunda-feira, vocês postam uma foto para mim do resumo, porque tudo isso que vocês estão fazendo vale nota. Beijinhos, bom final de semana, se cuidem, a gente se vê na segunda-feira. Tchau!